Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Excepcionalmente hoje estaremos aqui na sexta-feira fazendo o nosso comentário sobre a lição do próximo domingo. Vocês sabem que começamos um novo trimestre, né? A lição do próximo domingo será a primeira lição, portanto, e tem por título Tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. A lição desse trimestre vai abordar esse assunto, né, em seus mais variados detalhes, e embora nós tenhamos uma lição que abordou alguns assuntos poucos trimestres atrás, nós sempre temos a aprender alguma coisa, né? Por exemplo, eu hoje aprendi com meu irmão Elias Charamba, né, o proprietário da Charambá. Daqui a pouco nós vamos falar de uma parceria que fizemos com ele para um determinado trabalho a respeito dessa lição, que o tabernáculo egípcio ele era montado do oeste para o leste. O nosso é do leste para o oeste, ou seja, o tabernáculo que estamos estudando, ele ficava de frente para o nascer do sol. E o tabernáculo egípcio era exatamente o contrário, ele ficava de costas para o nascer do sol, porque quando o sol atravessava uma determinada abertura que tinha no teto, iluminavam a câmara secreta onde se apresentava o imperador. Então, eu aprendi isso aí hoje, conversando com ele, dialogando exatamente sobre essa lição. Então, nós temos uma lição que certamente trará inúmeros ensinamentos para nós. Queremos desde já saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer pela audiência, é uma audiência pequena, né? O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha para ajudar a um ou outro aluno, a um ou outro professor, mas eu creio que tem sido de bom proveito para muitos. Inclusive, essa semana eu tive a grata surpresa de conversar com um amigo no evangélico, eu não vou citar o nome dele para não constrangê-lo, e ele disse que é um assistente, né, um telespectador assíduo dos nossos vídeos. Inclusive, até eu pensei que era a conversa dele e tal, somente para me bajular, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, mas ele mostrou, através de vários conhecimentos, que estava por dentro dos assuntos que nós abordamos. Então, isso é fantástico. Aliás, esse já é o quarto amigo não evangélico que me diz isso. Então, nós imaginamos que tanto os evangélicos quanto os não evangélicos estão aproveitando de alguma maneira dos conteúdos que trazemos. Não são conteúdos inéditos também, nós sempre tivemos a humildade de dizer isso, não é falsa modéstia, porque hoje está tudo muito acessível, né? A internet tem aproximado o conhecimento e as pessoas desse conhecimento, evidentemente daqueles que querem aprender alguma coisa, de maneira que não tem muita novidade para aquilo que a gente quer ensinar. Nós estamos apenas tentando, como eu já falei no início, ajudar, né? Linkar aí informações e conteúdos para o aprendizado do conteúdo da lição. Esse é o nosso objetivo. Se o tema da lição está sendo compreendido pelos alunos, se nós estamos contribuindo de alguma maneira para o aproveitamento daqueles que nos assistem, então já está de bom tamanho. Queremos saudar aqui ao João Gregório, Deus te abençoe, querido. Uma outra pessoa passou aqui rapidamente, perdão, eu não tive como segurar aqui, porque vai passando quem está curtindo, quem está assistindo, e a gente não tem condições muitas vezes de segurar. Pois bem, gente, essa primeira lição é uma oportunidade do professor, e eu me dirijo agora aos professores, que façam uma análise da sua atuação perante a classe. Então ele vai ter a oportunidade, o professor vai ter a oportunidade de repensar estratégias de ensino, de aprendizagem. Por que meus alunos não estão aprendendo? Por que a frequência tem diminuído? Por que eu já não posso contar com o Joãozinho, com o Guinho, com Mariazinha? Então eu vou procurar essas pessoas para saber onde elas estão, tá certo? Note que eu estou usando assim diminutivo carinhoso, né? Não é a ideia de infantilizar os alunos, porque também há professores aqui conosco que são professores de adultos, de pessoas idosas, etc., e não vai tratar com diminutivo. A minha ideia é apenas criar assim essa atmosfera para que você possa pensar, né, nisso.
Tem um livro que eu gosto muito dele, é esse aqui, ó. As 7 Leis do Aprendizado, do Bruce Wilkinson, né? Dá até um nó na língua, da editora Betânia. É um livro que estava descontinuado, mas na Consciência Cristã desse ano eu vi algumas edições que pareciam novas, né? Não é um livro novo, recente, é um livro de 1998, né? As 7 Leis do Aprendizado. E eu não estou fazendo propaganda do livro diretamente, a minha ideia é usar essa oportunidade para falar a você de tantas estratégias que tem num livro como esse e outros aí que nós temos disponíveis e que vão te ajudar, né, a trazer uma aula dinâmica, participativa, uma aula abençoada para a sua sala. Você tem que pensar que você está fazendo o melhor, tá certo? Ensinando o melhor dos assuntos, que é a palavra de Deus, fazendo a melhor das tarefas, que é o ensino, buscando fazer pessoas melhores, né, mais crentes, mais santas, com um caráter renovado, modificado, transformado, né? E tudo isso deve ser feito com excelência, não pode ser feito com relaxamento. Se eu puder, eu faço, eu acordo às 10 horas do domingo, vou pegar a lição para ver qual é o assunto, né? Eu vou, sei lá, alguma atividade aí no sábado à noite para quem tem a escola dominical no domingo de manhã, chego tarde no domingo, não estou nem aí, não quero saber quem veio, quem não veio, não tem os nomes dos alunos, não tem os telefones dos alunos, aí fica complicado, né? Estamos saudando aqui com a paz do Senhor o Maurício Brito, né? Lançou um livro, nós vamos ter o prazer de divulgá-lo aqui, tá certo? Já pedi para ele me enviar. Está aqui também o pastor Alexandre Mendonça, da IADERN, na cidade de Riacho Santana, Rio Grande do Norte, o Domingos Mendes, de Várzea Paulista, em São Paulo. Deus abençoe vocês, queridos, tá certo? Naquilo que pudermos ajudar. Então, como íamos falando, é de extrema importância que o professor ele tenha uma aula de qualidade, uma classe de qualidade, um tratamento de qualidade, um conteúdo de qualidade. É a soma desses ingredientes que vai trazer uma aula de excelência, que vai atrair o aluno para vir à tua sala, né? Esse envolvimento pessoal, saber o nome, saber telefone, ligar quando não vier, mandar uma mensagem discreta pelo WhatsApp, hoje é tão fácil, né? E tudo isso vai fazer com que o aluno se sinta parte da classe. Muitas vezes o aluno perde o interesse porque ele não se sente parte daquele universo. Isso acontece com igrejas, acontece com órgãos e acontece com classes de escola dominical. Então nós temos que fazer aquele aluno ser um aluno que se sente parte daquela classe. E aí, quando ele se sente parte, ele dá importância, ele se interessa a vir às salas de aula, tá certo? Como parte do conteúdo das aulas, nós vamos chamar a atenção dos docentes durante esse trimestre. Chamamos já a atenção em outros, mas especificamente agora estamos enfocando nesse trimestre, para trazerem recursos audiovisuais para a sua sala, né? Existem estudos científicos, nós colocamos aqui no nosso texto de comentário do próximo domingo, pesquisas científicas que trazem importância de tais recursos audiovisuais. Às vezes o professor abre uma lição de escola e fica lá, lendo a lição o tempo todo, e o aluno lá, puxa, eu já li isso aí, eu já estou sabendo, já assisti N vídeos durante a semana, eu quero alguma coisa nova, eu quero um link aí com o que eu assisti e o conteúdo da lição. E o professor muitas vezes está inabilitado para dar esse conteúdo porque ele não presta atenção a alguns recursos audiovisuais. Temos inúmeros recursos audiovisuais. Tá certo? Daqui a pouco eu vou falar aqui de um recurso interessante que nós colocamos à disposição nesse post aí do nosso blog. Tá certo? Está lá gratuito para você. Obviamente não é, eu já disse aqui, não é o suprassumo dos recursos. Então você pode juntar, depende da sua disponibilidade, dos recursos que estão à tua disposição, paciência. Então nós colocamos aqui 2 pesquisas. Primeiro, é um quadrinho com a percentagem de retenção mnemônica, tá certo? Que é a retenção em si mesma. Tá certo? Veja só, aprendemos 1% através do gosto, 1,5% através do tato, 3,5% através do olfato, 11% através da audição e 83% através da visão. Então, é massacrante a maneira como nós aprendemos, né, do ponto de vista da visão.
Agora tem uma outra tabela mais interessante ainda, ou se não complementar, né, não diria mais interessante, mas complementar seria a colocação mais adequada, que fala sobre os dados retidos quanto ao método. Ou seja, ao longo do tempo, qual a retenção do aluno de acordo com o método utilizado. Veja só, somente o método oral, dados retidos depois de 3 horas, 70%. Dados retidos depois de 3 dias, 10%. Tá certo? Somente visual, 72% depois de 3 horas, 20% depois de 3 dias. Agora, se eu usar oral e visual simultaneamente, aí a retenção sobe para 85% nas primeiras 3 horas e 65% nos próximos 3 dias. Né? Depois dos próximos 3 dias. Então, o que acontece? Você tem que ter ciência desses dados. Não, isso aqui não é brincadeira, é um dado científico. Está lá a fonte para que você possa confirmar. Um estudo científico foi feito e se apurou essa retenção. Não é à toa que um jogo, por exemplo, chama tanta atenção na criança, porque ali tem recursos de interação profundos, tremendos, envolventes. E aí aquela criança não quer sair dali. Aliás, não só crianças, adultos, jovens, todo mundo, né, gosta de um ambiente imersivo, interativo. Ok, gente? Então, é muito importante que o professor explore esta singularidade do aprendizado, tá certo? Que é a utilização de recursos audiovisuais, tá certo? Providenciamos alguns recursos, não são todos que você teria à disposição, mas são alguns. Se você não tiver nenhum, né, ou quiser aprimorar os que tem, estará aí à sua disposição, ok? Como sempre, nós colocamos no comentário o conteúdo da lição em azul, os nossos comentários em preto. Dessa vez, nós teremos um comentário um pouco menor, né, eu espero, porque a gente vai conversando e vai puxando assunto e acaba, né, esticando o tempo. Mas a nossa intenção é só uma introdução. Né? Como a lição desse domingo é isso mesmo, é uma introdução. Não adianta o professor querer falar todos os utensílios do tabernáculo, o significado deles, detalhar o máximo possível, etc. Não adianta, porque não é essa a intenção da lição. A intenção da lição é que tenha uma aula introdutória ao tabernáculo. Tá certo? Essa é a intenção. Se o professor for bem sucedido nisso aí, já está de bom tamanho, ele já pode ir para casa tranquilo, com a sensação de dever cumprido. Tá bom? Então, vamos ao textuário. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25 e 8. Eu sugiro a você que leia todo o capítulo 25, se é que você não leu ainda, tá certo? Porque vai ser fundamental para você entender o contexto no qual Deus deu essa ordem a Moisés para todo o povo. Então, se você não leu o capítulo 25, você vai cair de paraquedas no texto e o contexto vai se perder e você não vai aproveitar. Tá certo? Esse termo santuário em hebraico é mikdash. Mikdash, ok? É um termo hebraico que ocorre 74 vezes no Velho Testamento, vem da raiz kodesh, que é santo, né? E se refere primeiramente ao lugar, suas subdivisões e objetos. Porém, algumas outras referências se referem, por exemplo, ao palácio do rei, que é designado como santuário em Amós, capítulo 7, versículo 9. Também é usada esta palavra para porções do sacrifício que eram oferecidos no tabernáculo. Tá certo? Então, santuário é uma palavra que tem várias conotações, como eu dizia, e remete o seguidor, o adorador, o membro, o fiel, a um lugar fixo onde Deus se manifestava, né? Essa referência de santuário como lugar fixo é muito natural para o templo em Jerusalém. Todo o povo estava ali ao redor, o templo estava lá no monte e todo mundo subia durante as festas e comemorações, etc. Para o israelita que está no meio do deserto, não é um referencial muito interessante. Ou seja, não é aquela... Você não remete de imediato a um lugar fixo. Ora, a gente está aqui andando, não é, 40 anos no deserto, como nômades, e o santuário está andando com eles. Tá certo? Mesmo assim, era um lugar fixo onde Deus se revelava ao seu povo. Tá certo? Não é que Deus não se revelava antes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a coluna de fogo e a coluna de nuvem, que a Bíblia diz que acompanharam por toda a trajetória do povo de Deus. Então Deus estava ali, eles podiam ver, tá certo? Eles só precisavam de um lugar onde Deus se revelasse num santuário,
tá certo? Então essa marcha para Canaã ela foi acompanhada, né, por esse santuário móvel que era desmontado e remontado, né? Existiam pessoas, os levitas eram as pessoas encarregadas de conduzir, né, esses objetos, de montar, né, e de organizar tudo para que apenas o israelita médio viesse e adorasse a Deus, tá certo? É importante nós frisarmos aqui, ainda no capítulo 25, tá certo? Seguindo aqui no capítulo 25, tá certo? Eu li até o capítulo 30, né, 6 capítulos aí, deveria ter lido mais, nunca é demais você ler e reler. Eu já li várias vezes esses capítulos e reli, né, e descobri coisas e percebi detalhes que não tinha percebido, só vai acrescentar, né, conhecimento para nós. Lá em Êxodo capítulo 30, versículos 7 ao 11, se refere a uma estrutura que precedeu o tabernáculo, tá certo? Era chamada tenda da congregação, fora do arraial, e Moisés lá ouvia a voz de Deus. Era nessa tenda, né, onde estava o seu auxiliar Josué, que viria a sucedê-lo, e era uma pessoa que não se ausentava desse lugar. Está lá em Êxodo capítulo 30, versículos 7 a 11, você pode conferir. A referência também está aqui no texto, e aí se você não ouviu corretamente, você pode ir lá e conferir por conta própria, ok? Então, existia uma estrutura antes do tabernáculo. Essa estrutura era chamada de tenda da congregação. Posteriormente, esta palavra tenda da congregação veio a designar o santuário também, passando a ser sinônimo. Por exemplo, Êxodo 40, versículo 34, usa os dois termos como sinônimos, tá certo? Então, se algum aluno te perguntar, você já está aí informado. Vamos seguindo com a verdade prática. O tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória, ok? Não há muito o que comentar, é uma frase completa em si mesmo, tá certo? Eu vou fazer uma ressalva a ela mais adiante, num outro contexto. Temos a leitura diária, nós colocamos sempre um quadrinho para ajudar você a uma eventual apresentação, tá certo? E eu quero chamar a sua atenção para o texto da terça-feira, Hebreus capítulo 9, versículos 1 ao 9. Ele retoma um conceito antigo, né, que já foi debatido aqui outras vezes, que é o conceito dos tipos e antítipos. A tipologia bíblica é riquíssima, né? Eu sugiro que você adquira um bom livro. Tem um livro aí muito bom do pastor Abrão de Almeida sobre o tabernáculo. Eu não tenho esse livro. Eu fui na CPAD Mega Store aqui em Recife na quinta-feira, foi ontem, né? Hoje estamos na sexta, e tinha lá esse livro à venda, não me lembro o valor, me perdoem por isso. Então esse livro ele fala muito de tipologias, eu não tenho, mas eu já tive acesso a conteúdos dele, né? E fala muito de tipologia. Há outros livros que falam de tipos. Eu tenho aqui um do, acho que Severino Pedro, né? Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, que é um livro riquíssimo, detalha muitos dos tipos, antítipos, etc. E é muito importante. Mas, em linhas gerais, tipo é um objeto, uma situação, um personagem que remete a uma verdade que está mais adiante. Ou seja, ele enuncia esta verdade, ainda que não seja completa naquele momento, mas ele enuncia e lá na frente vai se completar, aquela verdade vai se revelar de maneira total. Tá certo? Então, nós temos, por exemplo, José, né, que passou 3 dias numa cova, foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi preso, saiu para reinar. Quer dizer, todos esses detalhezinhos vão se revelando e apontando para uma realidade posterior, que aí Jesus vem e cumpre o antítipo dos tipos enunciados por José. E há vários tipos ao longo do Velho Testamento que se cumpriram, né? A maioria deles, esmagadores, se cumpriu no Novo Testamento. Então, tipo e antítipo. Tipo é a verdade enunciada ainda em estado precário. E antítipo é a verdade revelada, né, de acordo com aquilo que foi enunciado pelo tipo. Okay? Tipo e antítipo. O nome que se dá ao estudo de tipos e antítipos é tipologia bíblica.
Ok, gente? Leitura bíblica em classe vai falar exatamente isso, do capítulo 25, 1 ao 9. Eu sugiro que você leia, né, todo o capítulo 25, 26, se você puder. Quanto mais você puder ler e se aperceber dos detalhes da construção do tabernáculo, melhor ainda. Ok? O objetivo geral da nossa lição é enfatizar a relação do tabernáculo com a Igreja de Cristo. Cuidado com essa relação, nós vamos abordar esse assunto um pouquinho mais adiante, tá certo? Para não haver uma ênfase exagerada e se perder a oportunidade de enfatizar cada coisa no seu devido lugar. Queremos saudar com a paz do Senhor Adriano André. Pai do Senhor querido, o Senhor te abençoe. Objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Segundo, mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Pai do Senhor para o Éder. Glória a Deus, Éder. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então chegamos na introdução da nossa lição. Aqui na introdução o comentarista ele abre com um mini devocional. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo, etc. e tal. E uma das estratégias de Deus foi exatamente o tabernáculo, que foi construído com a parceria do povo. Deus podia ter feito qualquer coisa, mas tem coisas que Deus não faz porque nós podemos fazer. Tá certo? É exatamente disso que fala aqui o primeiro ponto da nossa lição e seu primeiro subponto. Por que construir um tabernáculo? O pioneiro Gunnar Wingren dissecou em seu texto, sua monografia, em 1909, era um homem estudado. Os assembleanos não estudaram porque não quiseram. Muitos, eu estou falando de modo genérico. Não estudaram porque não quiseram, mas o nosso fundador, pelo menos o Gunnar Wingren, era um homem estudado, era um homem de cátedra. A Frida Wingren, que era sua esposa, era uma mulher extremamente preparada do ponto de vista intelectual. Então, houve esse cisma aí ao longo da história assembleana. Outro dia a gente vai ter a oportunidade de repente de falar sobre isso. E houve uma ojeriza, um repúdio à educação. Mas o nosso pioneiro era um homem educado, um homem que gostava de estudar a Bíblia de forma sistemática e catedrática. Ok, gente? Então, todos os povos ao redor de Israel, lembrem que o povo está em marcha, possuíam lugares sagrados, nos quais os deuses eram adorados. Israel não tinha, tinha coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Porém, o Deus ao qual Israel adorava parecia um Deus distante, inacessível a todos. Só Moisés tinha acesso, etc. Então, o tabernáculo ele representa uma ponte entre Deus e os seus adoradores. Aliás, é a essência da palavra religião, que é religare do latim, é exatamente ligar o homem a Deus. E o tabernáculo ele servia a esse propósito também, entre outros propósitos. Então, o tabernáculo era um sinal para a congregação de Israel e era um sinal para as cidades onde o povo de Deus passava. Não havia nada parecido. Havia lugares de adoração, mas nada parecido ao tabernáculo onde Deus seria adorado e onde os seus servos o serviriam. Ok? No segundo subtópico, o comentarista vem falando dessa questão do projeto que teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos, e a construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro, prata e etc. Então ele finaliza com essa frase lapidar: a obra de Deus requer parceria humana, não apenas nas ofertas, não apenas nas contribuições, mas na própria adoração. Há sempre a parte humana e a parte divina. Deus não vai me dobrar de joelhos para obrigar a adorá-lo. Ele não vai fazer com que eu louve o seu nome, me obrigar a louvar o seu nome. Ele não vai me obrigar a estudar a palavra. Essas são atitudes que eu tenho que ter voluntariamente. Obviamente, Deus vai me fazer entender a importância do estudo da palavra, a importância de louvar o seu nome, a importância de adorar, a importância da comunhão. Deus vai me fazer compreender isso. Mas sou eu que tenho que tomar a determinação para efetivamente adorar, para efetivamente louvar ao Senhor e glorificar o seu nome. Tá certo? Então, há a parte humana
e há a parte divina. Com alguma frequência as pessoas vêm com o coração desleixado para a igreja e ficam reclamando do culto de A, de B, a pessoa sem atenção, sem estar compenetrado, sem estar quebrantado, vem para o culto e volta do mesmo jeito, vazio como veio, tá certo? Então, e ainda reclamam, muitas vezes reclamam do templo, aqui não tem um ar-condicionado, então não pude adorar adequadamente, não tem uma cadeirinha confortável, reclama do pregador, da liturgia, do local onde foi lido, dos hinos que foram cantados, e esquecem que nós somos responsáveis também pela adoração do culto. Tá certo? Deus está presente, encherá com a sua glória, derramará o seu poder, fará maravilhas. Porém, o povo precisa chegar, em primeiro lugar, está com o coração quebrantado na presença de Deus e está querendo receber de Deus aquilo que Ele quer dar. Sem essa vontade, sem essa atitude volitiva, Deus não vai poder fazer nada. Não é porque Deus não é Deus, é porque Deus faz a parte dele. Tá certo? Ele pode até usar um pregador com uma mensagem dura, para que você caia em si. Mas, a rigor, vai ficar difícil de Deus agir num coração que está duro e fechado para receber as bênçãos que Ele quer dar. Tá certo? Saudamos com a paz do Senhor nossa irmã Edna. Ela está dizendo aqui que quem mais reclama é o que menos faz a obra. Essa é uma realidade. Tá certo? Nós temos muito esse quadro na internet, né? Aí o comentarista vem desenvolvendo aqui, ainda nesse segundo subtópico do primeiro tópico, a questão dos dízimos e ofertas. O comentarista enfatiza bastante, nesse parágrafo, e ele tem razão, porque são as ofertas que viabilizam construções e diversos outros recursos materiais. Mas nós precisamos entender que oferta é consequência, não é causa. Oferta, ela vem à medida que o povo, as pessoas que congregam, percebem que elas estão sendo bem aplicadas, por exemplo, tá certo? A oferta vem à medida que se percebe a necessidade do trabalho, tá certo? Então, quando há essa, em termos resumidos, transparência, da administração financeira da igreja, a tendência é que o povo se mova a ofertar. Nós vemos aqui na construção do tabernáculo que Deus, Ele moveu o coração do povo, mas cada um se moveu por si mesmo. À medida que Moisés expôs a necessidade, estamos precisando construir um tabernáculo, que vai ter essa ou aquela outra medida, que vai ter essa ou aquela funcionalidade, etc. e tal, o povo moveu o coração imediatamente para ajudar. Chegou ao ponto de estar aqui na nossa lição, de dizer assim, porque já chegou demais, já foi além da conta. Então, quando há essa transparência, essa prestação de contas, a tendência é que as pessoas colaborem com mais facilidade, tenham mais voluntariedade para contribuir. Por vezes, na igreja moderna, nós temos pessoas que obrigam as outras a contribuir, e assustam. Tem uma série, eu não vou nem adentrar nessa questão, porque não é o foco diretamente da lição. O comentarista só enfatizou e eu estou aproveitando aqui a oportunidade. Mas é preciso convencer as pessoas. Não basta você obrigar as pessoas a contribuir, você tem que convencer as pessoas da necessidade da contribuição. E à medida que elas estiverem convencidas, naturalmente elas irão contribuir. Tá certo? Então, Moisés era um homem santo, hábil, acessível ao povo, nós vemos tudo isso nele. Era um homem extremamente transparente do ponto de vista pessoal, espiritual e ministerial. Então, tudo isso ajudou a que Moisés obtivesse êxito na sua tarefa de construir esse tabernáculo. Tá certo? Então, a lição trata de vários outros assuntos, oferta ainda no terceiro subtópico da nossa lição, que vem falando as 3 verdades que o ofertante deve saber. Eu não vou frisar isso aqui, está bem claro, está bem, assim, bem delineado aqui, de maneira que não há muito o que acrescentar. Tá certo? O comentarista trouxe aqui também uma questão didática pedagógica, para nós falarmos aos nossos alunos por que
estudaremos o tabernáculo. Por que é importante estudar o tabernáculo? Ora, uma construção lá do Velho Testamento, de Israel lá no Egito, caminhando para Canaã. Então, para que a gente se preocupar com isso? Aí o bom professor vai mostrar a relevância de estudar esse assunto. Há várias razões pelas quais devemos estudar esse assunto, que é um assunto muito importante. Você está nos saudando aqui com o rapaz, o Marcondes Montenegro, né? E ele está salientando aqui que Moisés era um homem que sabia ouvir, de fato. Era um homem que ouvia o povo. Ouviu tanto que acabou prejudicado, né? Então tem que haver uma medida aí, um balanceamento. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre o tabernáculo como um projeto de Deus. Ou seja, foi Deus que arquitetou, foi Deus que planejou, foi Deus que deu as medidas, as cores, todos os detalhes para a construção do tabernáculo. Moisés era um homem entendido, inteligente, treinado nas ciências do Egito, não era um leigo, né? Mas nada daquilo que foi feito aqui é fruto da mente, da criatividade de Moisés. Certo? Isso não quer dizer que há demérito quando a criatividade alcança a igreja do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, eu dizia no início desse meu comentário que nós temos que fazer o melhor para Deus. E se o melhor envolve criatividade, irmãos, não tenha dúvida, Deus vai ficar alegre e a sua obra terá uma eficiência muito maior, né? Visto que foi utilizada a criatividade. Em vários aspectos pode-se usar a criatividade, na evangelização, na aplicação do ensino da palavra de Deus, na organização, no desenho de uma igreja pode-se usar a criatividade. Por vezes, um templo, por exemplo, é aquela coisa hermética, né, passada, que não reflete a modernidade. E aí vem alguém criativo, desenha um prédio tão bonito e fica aquela coisa linda, maravilhosa, que agrada aos olhos e ao espírito. Nós gostamos de coisas estéticas, bem trabalhadas esteticamente. Nós gostamos. A arte e a estética, ela está presente no coração humano. Nós gostamos de criar, de ver coisas bonitas, de ver um quadro, de ouvir uma boa música, etc. Por aí afora. Tá certo? Então, o Deus que criou o universo com maestria, né? Agora ele se voltou para um lugar pequeno, portátil, né, que dava para levar ali com aquele povo, né, embora não tão portátil como nós estamos acostumados com pecinhas pequenas e fáceis de transportar, mas era uma coisa que podia ser desmontada e levada para qualquer lugar, como foi de fato. Tá certo? E essa era a intenção de Deus. Uma construção fácil de montar, fácil de desmontar, fácil de carregar, porque o povo tinha uma jornada muito longa para percorrer. E se fosse pesado, ia cansar. Não dá. Tá certo? Então Deus projetou algo funcional, simples, tá certo? E que era eficiente para ser montado, desmontado e transportado, como já dizemos. Aqui pode surgir uma dúvida entre os seus alunos. De onde veio tanto ouro, tanta prata, cobre ou bronze, né, como queiram, né? O bronze é uma liga de cobre, né? E tantas pedras preciosas, fala-se de pedras preciosas nos peitorais do sacerdote, como nós vamos estudar lições adiante, e etc. Então, de onde veio tudo isso? Veio simplesmente no despojo, lá de Êxodo, capítulo 12, versículos 35 e 36, precisamente. Os israelitas saíram do Egito dentro de um castigo de Deus. Deus castigou o povo do Egito. E no instante que o povo está saindo, Deus fez com que os egípcios, de certa maneira, expulsassem o povo, dizendo: vai embora, desaparece daqui, que a gente não aguenta tanto castigo. Caíram aqui 10 pragas e a gente está arrasado. Então, toma aqui ouro, prata, né? Deram pedras preciosas, deram tudo que era necessário para lá na frente ser derretido, consagrado e ofertado para o templo ser construído. Então, por vias tortas, né, Deus acabou abençoando o despojo do Egito para que o tabernáculo fosse construído. Lembre que nós estamos falando de 600 mil homens a pé que saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Tá certo? Então, esses homens, 600 mil pessoas aí com despojo, não é brincadeira, é muita coisa. Tá certo? O tabernáculo, né, o segundo subtópico aqui desse segundo tópico, vem falando sobre o tabernáculo como projeto de Deus,
o plano térreo do tabernáculo, né, a sua visão, né, e vem falando dessa medida, 50 por 25 metros. Nós colocamos aqui uma imagem, né, um pouco mais aprimorada, com as medidas do lado, para que vocês possam utilizar aí nas suas salas, se quiserem. Tá certo? É a nossa sugestão. E esse tabernáculo, com essas medidas, nós fizemos questão de preservar por conta da lição. Porque tem medidas diferentes, tem até bíblias de estudo que trazem um tabernáculo de 13 metros, imagina, né? Mas paciência. Então o côvado ele era uma medida variável, né? Se media o côvado do cotovelo para a ponta do dedo menor da nossa mão. Porém, nós temos que lembrar que pessoas têm braços de tamanho diferente. E aí é complicado, né? As medidas variavam ao longo do tempo também. Então, tudo isso influi nessa medida. Tá certo? Eu fico comentarista. Eu acho razoável, né, essa construção de 50 metros por 25. Era uma construção que dava para abrigar todos os utensílios ali dentro e fazer com que o povo adorasse de maneira confortável. Lembrando que nem todos entravam nesse átrio, né? O ofertante vinha com seu animal, deixava lá, em algumas cerimônias ele mesmo impunha as mãos e o sacerdote imolava, noutras era o sacerdote que imolava, e aí ele saía, ele não ficava ali como temos hoje o templo, as pessoas dentro do templo. Não é essa a ideia, não cabia, né, tanta gente dentro de uma área de 50 por 25, né? Isso é inconcebível, tá certo? Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Quem vinha ofertar algum sacrifício, vinha, deixava o seu sacrifício e saía, né? Não ficava lá dentro, não, deixa eu sentar aqui no lugarzinho para cultuar. Aliás, não tinha, né, onde sentar, não existe registro assim, de uma cadeira, um lugarzinho para sentar, né, dentro do templo, né? Não é essa a ideia, tá certo? Havia lugar aí para oficiar, oferecer o sacrifício e acabou, tá certo? Então nós temos as divisões desse tabernáculo em linhas gerais. Essas divisões serão analisadas ao longo das lições posteriores. Nós temos o pátio, ou o átrio, que era o lugar, né, dentro desse cercado de linho, né, as colunas de acácia. Havia uma área, né, de 50 por 25, segundo a nossa lição, e que era chamada de átrio. Era uma grande área onde havia um movimento de levitas, de animais sendo sacrificados, etc. e tal, e os utensílios. E havia a cabana vamos usar essa analogia, né? A cabana com o lugar santo e dentro dela uma subdivisão com o lugar santo dos santos, tá certo? Então existia ali no átrio o altar dos holocaustos, que era o lugar onde o sacerdote oferecia os animais que eram apresentados para sacrifício, tá certo? Logo adiante existia a pia de bronze, que era o lugar onde ele lavava as suas mãos. Ele não podia adentrar, por exemplo, no lugar santo, tá certo? Sem que se lavasse as mãos e pés, tá certo? Ele tinha que entrar limpo, apesar de todo sacrifício sangrento, né? Geralmente era impactante essa visão, né? Tanto sangue correndo, tantos animais morrendo, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa analogia, vamos dizer assim, entenda a minha colocação, por favor. Era uma verdadeira matança de animais. Tinha o seu propósito, não estou questionando, né, de forma alguma. Eu estou falando que era sangrento isso aí. Então o sacerdote, ao sair desse ritual todo, ele precisava se lavar para entrar limpo no lugar santo, onde não existia sacrifício. No máximo, ele levava sangue para aspergir em um ou outro utensílio, como nós veremos adiante, ok? Depois da pia, aí tem uma primeira cortina, né, para o sacerdote que está dentro do átrio. Para quem está fora, tem a cortina do cercado, né, do átrio, tá certo? A pessoa adentrava esse primeiro espaço e o sacerdote, estando lá dentro, ele ia para um segundo espaço, que é o lugar onde ele entrava no lugar santo, né? Exatamente o lugar santo. Nesse lugar santo existiam, né, 3 objetos. O candelabro, né, que era também chamado de menorá, né, um candeeiro com 7 braços, tá certo? Interligados com um recipiente de azeite, e o azeite subia pelas cânulas e queimava nas suas pontas.
né? Havia as espervitadeiras, que eram tesouras para aparar o chumaço das chamas, né? Da ponta do candelabro, para que ela produzisse mais luz ainda. Ok? A mesa dos pães da proposição, né? O candelabro ficava do lado esquerdo de quem entrasse, né? A mesa dos pães da proposição do lado direito. E aí, na mesa dos pães da proposição existiam 12 pães, sempre 12 pães, diante da presença de Deus, representando cada uma das tribos. E mais adiante, já chegando na última cortina que dava acesso ao lugar santo dos santos, existia o altar do incenso, tá certo? Onde existia uma composição aromática específica, que não deveria ser repetida por ninguém em Israel, sob pena de expulsão, e aquele incenso, ele subia como um aroma agradável perante o Senhor, tá certo? Abrindo esta cortina, e aí o sacerdote adentrava no Santo dos Santos uma vez no ano apenas, tá certo? Nesse dia específico, né, ele entrava no Santo dos Santos, oferecia um único sacrifício a Deus, Deus se revelava entre os querubins, havia lá a arca, né, a tampa, que é chamada de propiciatório, e 2 querubins com as suas asas curvadas, né, um contra o outro. E no meio dos querubins, Deus se revelava, né? Chama-se Shekinah. Né? Tem até um comentarista da lição que diz que essa palavra não é adequada para ser aplicada, mas convencionou-se, radicou-se no inconsciente coletivo e agora para tirar complica. De qualquer forma, a glória de Deus se revelava ali entre os querubins. Dentro dessa arca tinham 3 objetos, né? A vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei, né, que tinham sido recebidas por Moisés, e um pote contendo maná. Cada uma dessas coisas, desses objetos, desses utensílios, tem um profundo significado, tá certo? E aí é onde entra a importância de se estudar tipologia. Se o professor não ler um livro de tipologia para ensinar nesse trimestre, vai ficar complicado, tá certo? Para dar uma aula adequada, uma aula razoável, né? Com os recursos mínimos possíveis para o aluno aprender, tá certo? Então é preciso que o professor leia alguma coisa sobre tipologia, pesquise, porque é riquíssima a tipologia do tabernáculo, desde as suas cores, os seus tecidos, seus objetos, seus utensílios, seus rituais, tá certo? Cada sacrifício de acordo com um objetivo, tudo isso tem uma relevância tremenda. De modo que Paulo, lá no Novo Testamento, não desprezou. Os escritores hebreus também, né, que nós não sabemos se foi Paulo, mas os escritores hebreus era grande conhecedor dos rituais judaicos e trouxe inúmeras contribuições para nós elucidarmos aqueles tipos que estavam revelados no Antigo Testamento. Tá certo? Então é importantíssimo que o professor conheça um pouco de tipologia bíblica. Ok? No terceiro ponto, vem falando sobre a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, né? E o comentarista foi muito feliz ao informar que cada elemento do tabernáculo tem um significado, desde os mais importantes, esses que foram listados agora, né, até aqueles mais insignificantes, né, que pudermos reportar como insignificante, mas tem a sua importância, tá certo? Então, material utilizado, objetos, vão ser analisados ao longo das lições do trimestre, nos próximos domingos, tá certo? E tudo isso é importante para nosso ensino. Eu só quero ressalvar um determinado exagero que existe em algumas igrejas hoje. Eu diria até um exagero judaizante, né? Por exemplo, não vou fazer um púlpito a não ser um candelabro aqui diante de todos, né? E vários outras situações dessa natureza. Nós temos que colocar o tabernáculo no seu devido lugar. Ele é importante, inquestionável em sua importância, tá certo? Mas ele teve um momento histórico, a sua importância, etc. E essa importância, ela culminou lá no Novo Testamento. Daí por diante, nós podemos estudar o tabernáculo como um entendimento das coisas do Novo Testamento, e não retornar, né, lá para o Velho Testamento e agora ungir gente com o azeite lá do templo,
vamos fazer o mais aproximado possível com aqueles elementos todos que estão listados lá em Êxodo, etc. e tal. Então, esse tipo de comportamento é extremamente perigoso. Um dia desse chegou um cidadão aqui, o meu avô é português, e ele tem traços judeus, né? E muitos nordestinos são descendentes de judeus. Todo mundo que tiver um sobrenome de planta, segundo dizem, é descendente de judeu. O meu caso é Lima, né? É Oliveira, Lima, e vai por aí afora. E aí o que acontece? Ele me chega aqui e conheceu o judaísmo messiânico. Ele disse, olha, você tem que ir lá. Você conhece um pouquinho de hebraico, eu sou meramente alfabetizado, e aí você tem que ir lá para descobrir as tuas raízes judaicas, etc. Gente, a gente não precisa mais disso. Eu fui obrigado a dizer àquele irmão, meu amado, nós estamos na graça. Nós já deixamos esses rudimentos para trás. Nós estamos adiante. Então nós não podemos nos apegar a esses símbolos, a essa simbologia, trazer para dentro da igreja, ornar a igreja com querubins nas cortinas, botar candelabro, o altar de incenso, etc. Nada disso, gente. Nós não precisamos disso. Tudo são coisas, sombra das coisas futuras, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17. Então, se é sombra, passou. Tá certo? Nós temos que dar a cada coisa o seu devido lugar. É importante? É. Mas em relação à graça, perdeu a importância. Se perdeu a importância em relação à graça, mudou o foco, mudou a abordagem. Tá bom? Infelizmente, tem uma igreja no Brasil que chegou até o ponto de replicar o próprio templo de Salomão. Veja que coisa. E hoje cobra, né, para que as pessoas tenham acesso ao templo de Salomão. Cada um faz o que quer. Paulo disse o quê? Cada um veja como edifica. Infelizmente, essa postura de construir o templo de Salomão para supostamente estar mais perto de Deus não quitou o débito ético que essa igreja tem com o Evangelho. Não vou citar aqui o nome por uma questão ética, mas vocês sabem qual é a igreja que me refiro. Tá certo? Então, essas coisas têm uma importância secundária. Não podemos dar relevo a elas no intuito de ter uma adoração melhor, um culto melhor, uma liturgia mais santa e etc. e tal. Nada disso se sustenta à luz da palavra de Deus. Ok? Aqui no segundo subtópico do terceiro tópico, o comentarista veio falando a respeito da igreja. E ele colocou a igreja como o tabernáculo de Deus na terra. Essa visão, ela é interessante, bíblica de certa forma, mas eu discordo assim respeitosamente do comentarista, porque Deus não habita mais em templos. Não podemos falar da igreja como lugar da habitação de Deus. É o lugar onde ele se revela, onde está com os seus, onde opera prodígios e maravilhas, onde se manifesta através da sua palavra, fala aos corações, converte vidas e só. À medida que o último crente sai da igreja, ele sai daquele templo, ele vai para casa, Deus não vai ficar lá. É diferente, um pouco diferente do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar da habitação de Deus, contínua habitação de Deus. Tá certo? Por exemplo, nós já não temos mais sacerdotes como na antiga aliança. Um dia desse eu ouvi uma aberração numa determinada localidade, não vou dizer aonde, obviamente, alguém dizendo assim, olha, o fulano, que é o pastor da igreja, é o sacerdote. Aliás, ele não é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes, os demais pastores. Então, esse tipo de abordagem, ele é antibíblico. Faz parte de uma visão anacrônica do texto da palavra de Deus. Tá certo? Nós temos que situar as coisas no seu devido lugar. O pastor hoje é essencialmente, predominantemente, segundo a palavra de Deus, função. O pastor ele tem a função hoje de conduzir o rebanho. É diferente do sacerdote da velha aliança. Tá certo? É a mesma coisa de dizer que os diáconos e cantores, por exemplo, são levitas. Eles não são levitas. Hoje, aí fulano de tal começa a cantar, grava um CD, chega levita fulano de tal. Não existe isso, gente. Pela Bíblia não se sustenta. É um entendimento equivocado e que muitas vezes traz até um dano, graves danos à igreja do Senhor Jesus. Porque nós entendemos
é diferente do que está escrito na palavra de Deus e acabamos importando conceitos que são conceitos de um tempo que já passou. Tá certo? Por outro lado, né, nós temos que entender a convergência que é entre o tabernáculo, né, e a sua relação com Israel e a igreja em relação ao gentio, ao tempo da graça. Né? E algumas dessas relações vão ser abordadas nas próximas lições. Né? No segundo parágrafo aqui desse ponto que o comentarista vem desenvolvendo, que é o segundo subtópico do terceiro tópico, ele fala exatamente nesses termos. É como se ele voltasse, né, e corrigisse a informação que ele tinha dado no primeiro parágrafo. Olha só, a igreja é um edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo do Antigo Testamento. Então é bem diferente. Bem diferente. Hoje Deus habita em pedras vivas, pessoas de carne e osso que adoram o seu nome, e ele mora nessas pessoas através do seu Santo Espírito. Quando essas pessoas se unem na igreja, aí ele age, ele opera através da comunhão e o nome dele é glorificado. Tá certo? Mas, ainda que essas pessoas não se reúnam, individualmente são sacerdotes de si mesmas. É uma abordagem totalmente diferente. Quando alguém queria oferecer, por exemplo, um sacrifício pelo pecado, ia lá no tabernáculo ou no templo e oferecia um animal pelo seu pecado. Tá certo? Hoje eu dobro, me ajoelho, tá certo? E peço perdão a Deus. É totalmente diferente. É uma abordagem, né, nova, radicalmente nova em relação ao que temos em alguns lugares. O comentarista ele tangenciou essa ideia, tá certo? Então finalizamos por aqui essa questão da lição propriamente dita. Eu queria, antes de terminar, falar sobre um material audiovisual que disponibilizamos para os interessados, que é esse material aqui, ó, tá certo? Tamanho A3, tá certo? Fizemos aqui no Corel uma arte, que não é a arte definitiva, como eu disse no início, para você que está chegando agora, né? Mas tem aqui a disposição dos itens do tabernáculo, tá certo? A posição das tribos ao redor do tabernáculo, a posição do tabernáculo em relação ao nascimento do sol, itens, medidas, simbologias, a grosso modo, dados, né, importantes para o entendimento do texto sobre o tabernáculo, o seu nome hebraico, o seu nome grego, o significado, etc. Então, num infográfico, vamos dizer assim, né, infográfico precário, nós reunimos um monte de informações para que você possa disponibilizar para os seus alunos. Se houver interesse, tá certo? Nós fizemos uma parceria para você que mora aqui na região, Igaraçu, Abreu e Lima, Pernambuco, né? Paulista, Itamaracá, Itapsuma, Goiânia, mora aqui na Redondeza. Nós fizemos uma parceria com a Charambart, tá certo? Deixamos aí o telefone no texto do comentário, para que esse material aqui, tamanho A3, que é o dobro de um papel ofício, saia por apenas 40 centavos se você fizer a partir de 50 cópias. Tá certo? Então pega lá, imprime para toda a tua escola, todos os teus alunos, e eles vão usar esse material ao longo do trimestre. Não vai ser para um domingo. Você vai dar, o aluno vai ver no domingo e acabou. Não. Vai ser um material que eles vão usar, né, ao longo de todo o trimestre. Tá certo? Ao longo de todo o trimestre você vai, abre aí, vamos lá, para a Arca da Aliança, para o candelabro, para a mesa dos pães da proposição, etc. e tal. Então eles vão ter a oportunidade de estar sempre à mão esse material e usá-lo, né, em casa para estudar, etc. Então nós colocamos aqui esse material em formato imagem, né, para que você possa copiar e colar, se você quiser, e colocamos também no formato CorelDRAW, que você vai poder baixar, né, fazer o download e imprimir na gráfica de sua preferência. Para quem mora aqui perto, tem essa colher de chá aí do nosso irmão Charamba, tá certo? Que disponibilizou para nós. Um outro material que disponibilizamos aqui, infelizmente, nós não encontramos um vídeo no YouTube com qualidade HD ou superior, né, em português, tá certo? E disponibilizamos aqui um vídeo HD em inglês. As legendas estão em inglês, mas é de fácil compreensão.
Você que não conhece inglês não vai ter dificuldade nenhuma, absolutamente nenhuma. E é um vídeo curto, de 3 minutos e meio apenas, tá certo? E mostra vários detalhes do tabernáculo, bem interessante, muito interessante mesmo. Eu disponibilizei aqui o link, né, do YouTube, você pode assistir no próprio blog, para que você possa levar para os seus alunos, se você tiver um data show à disposição. Tá certo? Se não tiver, você tem um tabletzinho, né, ou um notebook, bota lá uma classe de até 10 ou 15 pessoas, dá para ver tranquilo. Tá certo? Se você quiser, você pode fazer o download, né, e disponibilizar na tua própria máquina, e aí você não vai precisar da conexão lá na hora de apresentar para os seus alunos. Tá certo? Então, esses são os materiais que nós disponibilizamos. Quero encerrar aqui lembrando a promoção que está no blog em relação ao trimestre passado. Nós disponibilizamos um questionário com 20 questões fáceis, simples de você preencher. Qualquer pessoa que tiver um mínimo conhecimento da palavra de Deus tem condições de responder essas perguntas. E você vai estar concorrendo a 4 livros. Olha lá. Esse livro aqui é fantástico. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Traz evidências científicas, dados os mais variados possíveis, provando que o universo não é obra do acaso. Tá certo? É fantástico esse livro. Eu li, eu recomendo, está aqui, tá certo? Ainda embaladozinho, ó, tá certo? Para que você possa usufruir desse brinde se você for a pessoa que responder corretamente e for sorteado. Tá certo? Nós também teremos uma Bíblia de Estudo Pentecostal, cortesia da nossa CPAD. Queremos agradecer ao nosso irmão Edgar, gerente da Mega História aqui em Recife, que nos forneceu essa Bíblia para esta promoção. Tá certo? Então, Bíblia de Estudo Pentecostal. Teremos também aqui para o sorteado O Outro Lado do Calvinismo. É um livro que traz uma abordagem soteriológica profunda sobre este assunto que divide opiniões, né, há séculos, o calvinismo. E esse livro ele é fantástico porque ele é um livro grosso, bem denso, tá certo? E só de referências bibliográficas traz mais de 100 páginas. É fantástico esse livro, tá certo? E por último, mas não menos importante, a Bíblia de Estudo Nova Almeida, cortesia da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Nós queremos agradecer os irmãos que nos ajudaram. Voltando aqui um pouquinho, o outro lado do calvinismo é uma cortesia da livraria Café Teológico, tá certo? Situada ali em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu Lima, né? Na galeriazinha que tem na frente da igreja. Nosso irmão Heitor estará lá com a sua esposa para atender os irmãos e ele nos franqueou este livro, né? O outro lado do calvinismo. Então, ficamos acertados assim. Você acessa o nosso blog, responde lá as questões e estará participando. Ok, gente? Eu agradeço a sua atenção mais uma vez. Peço que você, por gentileza, compartilhe entre os seus amigos, tá certo? Compartilhe aí com quem você puder. Acessa o conteúdo lá do nosso blog. Pode comentar, criticar, divergir. A gente convive bem com esse tipo de coisa, tá certo? Não temos nenhum problema. Nós prezamos pela crítica construtiva, né? Desprezamos a crítica desrespeitosa, mas se houver, paciência. Ok, gente? Então, muito obrigado mais uma vez e que Deus continue te abençoando. Tem uma aula produtiva amanhã, né, no sábado. Tem uma aula produtiva no domingo, tá certo? Em que em tudo, absolutamente tudo, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Tá certo? Eu quero encerrar aqui orando por você. Tá certo? Eu agora tive o desejo de orar por você que está me assistindo, por você que tem uma necessidade específica, por você que é professor, para que Deus te guie, te ajude, te dê criatividade, te dê inteligência, disposição para fazer o trabalho, e por você que é aluno também, ou telespectador aqui, nesta noite está nos assistindo. Pai bendito e amado, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, expondo a Tua palavra dentro das nossas limitações. Senhor, te pedimos pelo professor que está nos assistindo e quer dar uma aula melhor, repassar conteúdos para os seus alunos. Abençoa, Senhor, estenda a Tua boa mão para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos, Senhor, por cada escola dominical que estará desenvolvendo esse assunto ao longo de todo o território nacional. Estende as Tuas mãos, Senhor. Sei com cada professor, cada aluno, cada dirigente, cada secretária, que todos sejam ricamente abençoados.
Ó Deus bendito, nós te pedimos também pelo espectador, que nesta noite está aqui prestando atenção nessa aula e muitas vezes até nem professa a fé evangélica. Ó Senhor, convence esse coração, para que possam entender a verdade da tua palavra, se render a ti e ser uma pessoa salva na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ó Deus bendito, nós te pedimos tudo isto, crendo que tu és o mesmo ontem, hoje e serás para sempre. Em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.